Presta atenção. Será que entender as suas emoções vai te fazer passar na residência médica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu adoro, um tema que às vezes as pessoas negligenciam, mas que pode ser decisivo para a sua aprovação. Mas qual, Pedro? A granularidade emocional. Já vou te explicar, tá? Aposto que você já parou para pensar um pouco, mas nunca mensurou o quanto o controle das emoções pode ser fundamental para garantir uma vaga naquela prova, naquela residência que você tanto deseja. Fica até o final que eu vou te mostrar, com base em dados científicos, o quanto a sua habilidade de primeiro entender e depois gerenciar suas emoções pode transformar totalmente o seu desempenho. Imagina que você está aí na sua casa fazendo uma prova antiga da Unicamp. Prova na íntegra, você sabe que esse conceito fui eu que criei. Uma instituição que você quer demais. Tua barriga começa a doer, a cabeça começa a ficar pesada, começa a suar mesmo no ar-condicionado, é a prova que você tanto quer. Será que essas sensações em um cenário de alta pressão podem ser como os pequenos vazamentos no balde? Uma hora ele não vai conseguir segurar tanta pressão e vai tudo vazar. O que a gente chama de granularidade emocional é justamente a habilidade de primeiro reconhecer e depois diferenciar essas emoções. E a gente vai transformar esses insights práticos, de mostrar vários formatos para que você consiga ter controle das suas emoções e dar o melhor no seu dia. Esse conceito que eu estou te mostrando aqui, ele foi profundamente explorado pela Kate e vários colegas que realizaram um estudo que eu adoro, rigorosíssimo, para entender como que essa variabilidade de experiências cotidianas pode influenciar na nossa capacidade de distinguir processos emocionais e como que entender isso e distinguir pode fortalecer o nosso estudo, nosso aprendizado e a nossa resiliência. Esse estudo que eu gosto mais, ele foi conduzido com 3 amostras completamente diferentes, independentes. Cada uma delas, os estudantes universitários, igual você, passaram por um período de 14 dias de experiência, 2 semanas de experiência emocional intensa. Eles registravam em um aplicativo as suas atividades e as suas emoções e descreviam as emoções detalhadamente. Essa análise utilizou uma ferramenta que a gente chama de MEM, Meaning Extraction Method, que basicamente o que é? Ela extrai os temas principais das descrições e calcula a diversidade experiencial dos participantes, meio que colocando todo mundo no mesmo nível. E qual que era o objetivo? Muito simples. Verificar se a quantidade de experiências diferentemente vividas afetava a capacidade de modular as emoções, o que é parte fundamental do que a gente chama de granularidade emocional. E para medir, pessoal, essa diversidade, o que os pesquisadores eles aplicaram? O famoso coeficiente de Gini, que é uma fórmula geralmente que ela é usada para medir a desigualdade social. Eles adaptaram para entender essa variação emocional dos participantes. Paralelo a isso, esse conceito de granularidade emocional, ele foi avaliado através de um índice estatístico. Não vou ficar me atendo a isso não, mas foi um índice que avaliava a consistência com que os participantes relatavam nuances emocionais em diferentes contextos. Eu quero te mostrar uma imagem, tá? Essa imagem aqui, ó, ela está dividida em 2 partes principais para cada condição. Vocês vão ver alta e baixa diversidade ou granularidade. Essa parte superior aqui, ó, esse gráfico em barras, eles mostram a proporção de textos nos quais cada um dos temas apareceu, indicando essa famosa diversidade experiencial dos participantes. Essa alta, que é granularidade à esquerda, o que a gente consegue observar? Uma distribuição mais equilibrada entre os temas. Ou seja, os participantes mencionaram uma variedade maior de temas em proporções semelhantes. Pedro, e desse lado dessa baixa diversidade? Aqui, ó, à direita, há uma distribuição concentrada. A maior parte dos textos abordam um único tema, pouca variabilidade nos temas. Presta atenção, qual é a relação com a granularidade emocional? Quando a gente tem uma distribuição mais equilibrada nos temas, sugere uma maior diversidade nas experiências e, consequentemente, uma melhor capacidade de diferenciar emoções. Quando a gente traz esse estudo no contexto de preparação para as provas de residência, isso significa que esses indivíduos aqui, eles conseguem diferenciar melhor as suas emoções, eles lidam de forma mais eficiente com os altos e baixos emocionais. Quando a gente pega essa parte inferior aqui, que a gente chama de heat maps,
Elas mostram nada mais, nada menos que a correlação entre as intensidades de diferentes emoções para cada grupo de participante. E o que a gente tem? Aqui, ó, esse heat map, ele exibe correlações variadas de alta intensidade. Cores mais claras, menos formações de blocos escuros e ao longo da diagonal indicam que as emoções são experimentadas de forma diferente. Quando a gente vai para a direita aqui, ó, com baixa granularidade, a gente observa blocos mais escuros ao longo da diagonal que indicam o quê? Correlações fortes e consistentes entre as emoções. O que isso sugere, Pedro? Que os participantes, eles sentem as emoções de maneira mais generalizada e menos diferenciada. Todo mundo está sentindo a mesma. E a relação disso tudo com o controle emocional. Quem possui alta granularidade emocional tem uma capacidade de distinguir nuances emocionais, o que permite uma gestão emocional muito mais eficaz. Um aspecto muito crítico para manter o foco e o equilíbrio em situações de alta pressão, por exemplo, para a residência médica, é justamente você ter uma grande granularidade emocional. Em resumo, essa imagem A aqui, ó, mostra que esses participantes com alta diversidade experiencial e alta granularidade emocional conseguem diferenciar melhor as suas emoções, controlar melhor as suas emoções. E isso tudo é representado pela distribuição uniforme dos temas e pelas correlações variadas aqui no Heatmaps. Essa capacidade toda, pessoal, permite que eles gerenciem melhor o tempo, as emoções, eles têm mais sucesso entre as tarefas de alta pressão, eles conseguem colocar todo o conhecimento numa prova sem errar questão de bobeira. Isso é muito importante. Então, por que eu sempre falo isso para o aluno? Vou resumir esse estudo para você. O aluno tem que começar a entender que durante o processo dele de preparação para a residência médica ou de qualquer coisa, controlar a emoção é uma parte importantíssima. Como que eu vou aplicar isso tudo, Pedro? Pense na sua preparação como se fosse uma maratona de 42 quilômetros. Você pode estar acumulando horas e horas de estudo, mas se o desgaste emocional não for bem administrado, ele drena a sua energia, você começa a estudar menos, quer desistir, você quer fazer as coisas sem qualidade, você se lasca. Então, ter controle emocional é importante, fundamental. Tanto que na nossa mentoria, uma das partes importantes é ter plantão psicológico, é ter o anjo com as reuniões semanais. Por quê? Porque a gente quer que você tenha um braço de apoio e quem contar, para que você descarregue essa demanda emocional. Uma das coisas que a gente faz também na mentoria é live semanal comigo e com o nosso time, para que você comece a entender melhor as suas emoções. Quer ver um exemplo clássico? Olha o tanto que isso é gerenciamento de emoções. Pedro, errei uma questão. O primeiro aluno, nossa, errei a questão. Não vou conseguir passar. Eu sou fraco, eu sou fracassado, eu sou ruim. Gente, o que é a emoção? Você vem um sentimento, errou uma questão, o aluno não sabe gerenciar. Tudo para ele não vai conseguir. Tudo para ele é um fracassado. Qualquer tipo de emoção que vier, ele é um fracassado. Ele coloca tudo na caixinha do que ele não é capaz. Gente, isso é tão grave que até um resultado positivo. O aluno pega, faz 80 numa prova na ilha e fala, essa prova estava fácil. Esse aqui não sou eu, não sei o que isso aconteceu, eu dei sorte. Você consegue entender que esse aluno com baixa granularidade emocional, todas as emoções para ele coloca tudo na mesma caixinha. Isso não é verdade, eu que sou ruim. Agora, o que o aluno muito bom? Ele pega e ele erra a questão e ele fala assim, caramba, questão difícil, hein? Graças a Deus eu errei a questão. Deixa eu corrigir ela. É o aluno que quando ele sai mal numa prova na íntegra, ele fala, realmente, eu comecei a estudar tem 30 dias, tem muita coisa aqui que eu consigo evoluir. É assim que você tem que pensar. Controlar a emoção é um dos 3 pilares da aprovação. Se for necessário, busque ajuda, vá fazer terapia, vá entender as suas emoções. O homem, ele só consegue dominar a si mesmo e ter os resultados depois que ele começa a entender, primeira coisa, de autocontrole, primeiro, autodiagnóstico, entender quem ele é e das emoções. Segundo, ele começa a ter autocontrole, começa a controlar. E depois disso, repetido por dias e dias e dias, ele começa a ter um ponto que se chama autodomínio. Aí quando ele domina ele mesmo, ele conquista o mundo. Como você quer conquistar o mundo se você não controla as suas emoções? Pense nisso. Se você gostou, já deixa o seu like, já comenta aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso aí, um abraço e até a próxima.